única palavra é capaz de descortinar e desvelar todo um quadro histórico. A maneira da palavra síntese Rosebud no filme de 1941 Cidadão Kane, de Orson Welles. A palavra síntese neste vídeo, capaz de lançar luz sobre as relações humanas ao longo da história, é reciprocidade. Palavra que de súbito nos dá uma compreensão tanto sobre os indivíduos como das sociedades em que estão inseridos. Em 1976, logo após a Guerra do Vietnã, o cientista político e antropólogo norte-americano James C. Scott lançou uma obra para compreender as relações de trabalho e suas implicações nos níveis de mentalidade em algumas sociedades camponesas, cobrindo muito apressadamente parte da Europa meridional, sobretudo Espanha e Itália, e, em especial, o Sudeste Asiático, notadamente Filipinas, Tailândia e Indonésia. A obra em questão se chama A Economia Moral do Camponês, Rebelião e Subsistência no Sudeste Asiático. Segundo James Scott, como tais sociedades camponesas são regidas por atividades agrícolas que não se podem exercer sem um mínimo de organização, padrões hierárquicos e cuidados com a terra, a estrutura elementar que subjaz entre elas é da ordem do compadrio. Portanto, na troca mútua de favores entre as famílias. Como são relativamente horizontais, ou seja, sociedades em que as famílias são regidas pelas mesmas necessidades, sem que haja assim a busca por excedentes, há entre elas um sentimento de proporção ou reciprocidade regido, segundo Scott, por dois princípios. Primeiro, o princípio do direito à subsistência e o segundo, o princípio de direitos recíprocos. É a conciliação entre ambos os princípios e, mais do que isso, a contínua vivência em contexto familiar que dá forma ao caráter moral, não apenas desta economia, como destas sociedades camponesas, por meio da partilha comunitária de uma proporção entre aquilo que se cultiva e aquilo que se troca, ou entre aquilo que se produz e aquilo que se consome, sem que haja desta forma lucros, dividendos ou excedentes. Com o primeiro princípio do direito à subsistência, as famílias assumem desta forma, através desta mentalidade camponesa, o risco pelas demais famílias. É uma espécie de compromisso selado em nome da manutenção dos filhos, caso os pais venham a falecer precocemente, ou caso a escassez e a fome assolem a comunidade. Segundo Scott, este princípio do direito à subsistência cria uma espécie de laço social dentro do qual as noções de família e negócio não apenas se confundem, como se indeterminam. Enquanto isso, o segundo princípio, o dos direitos recíprocos, diz respeito à exigência coletiva de que no convívio todos os bens e serviços sejam usufruídos e assegurados de modo a satisfazer as demandas ou necessidades internas, ou seja, intrafamiliares, além, é claro, de garantir que os herdeiros obtenham, em caso de morte, os bens de seus pais através da herança. Neste contexto das sociedades camponesas, se observa que a reciprocidade é fruto de uma relação que se estabelece de maneira imediata, na justa proporção entre aqueles que produzem e que trocam, ou seja, sem a mediação do dinheiro ou do Estado. Sendo assim, eu diria que a reciprocidade cria naturalmente um senso de proporção espontâneo, senso partilhado pelo modo como os homens agem e reagem em situações mais diretas e imediatas, sem que haja intervenção de nada que não sejam as trocas, a terra e a família. No contexto dessas sociedades, nem o dinheiro e nem o Estado ocupam sequer uma posição secundária, de modo que todas as demandas surgem espontaneamente da reciprocidade intrafamiliar, que, sustentada pelos princípios de subsistência e direito recíproco, vão moldando o senso de proporção dos indivíduos e, sob certa feita, ajustando a apreensão das coisas mais imediatas da vida, uma partilha relativamente harmônica entre os semelhantes e a natureza. Entretanto, tão logo o tempo passe e as ameaças aguçem a necessidade de proteção, sobretudo no contexto europeu das invasões bárbaras, todas as demais relações com a terra se modificam, e aquilo que antes estimulava um senso de proporção, que de maneira imediata dava aos indivíduos a compreensão mais direta e orgânica das coisas, passa a ser substituído pelo caráter financeiro,
de modo que o senso de proporção cede paulatinamente para um senso exclusivo de valor material, ou seja, aquilo que, num contexto mais camponês, era uma compreensão mais imediata ou recíproca das coisas, cede paulatinamente o lugar ao valor material enquanto mercadoria, de modo que aquilo que era espontâneo passa a ser, a partir de então, negociado. Isso explica porque a moeda só encontrou espaço na Europa a partir do século XV, sendo antes, na Antiguidade, apenas um instrumento através do qual se saldavam os impostos e os tributos, e mais do que isso, um meio utilizado progressivamente para suprir uma rede de financiamento, a partir do qual os príncipes passaram a recrutar soldados para as guerras. Portanto, à proporção que a história passa, a população aumenta e as ameaças do mundo recrudescem ante as fronteiras, e a produção não se restringe mais aos bens agrícolas ou meramente alimentar, os laços sociais que vinculavam um senso recíproco de proporção se esfacelam, e sob suas fissuras os objetos se tornam autônomos como mercadorias. Modificadas as relações de troca, há muito estabelecidas entre os camponeses, eis que surgem não apenas as exigências distantes e impessoais do dinheiro, como uma mentalidade capaz de lhe dar forma e sustentação, a saber, a mentalidade burguesa. Tão logo relações sociais já não sejam mais regidas pelo senso imediato e proporcional da reciprocidade entre aquele que cultiva e aquele que troca, por meio do qual as famílias mantinham as suas necessidades asseguradas de maneira direta por meio das trocas, para serem obtidos os bens e serviços passam a ser redistribuídos, como se fossem deslocados do centro familiar das comunidades para uma instância soberana e supra-individual que passa a regulá-los, a saber, o Estado. À proporção que esse processo se torna cada vez mais impessoal, de modo a aferir o justo valor dos bens produzidos, a burocracia se interpõe. E com a burocracia estatal, não apenas os laços sociais mais imediatos, como o senso hierárquico de proporção cedem, e sob suas fragilidades assomam revoltas camponesas ávidas pelo reconhecimento daquilo que se perdeu ou se corrompeu. James C. Scott é preciso ao nos advertir que, em países marcados por estruturas majoritariamente camponesas, haja vista Espanha, Itália, Filipinas, Indonésia, o apelo social clama não por uma escalada da industrialização e consequente vida metropolitana, mas pela reabilitação da reciprocidade, na qual tanto as necessidades como a produção de bens e serviços não sejam onerados nem pelo Estado, nem pelo custo volátil do dinheiro. Ou seja, é como se houvesse um resíduo desta mentalidade camponesa ávida por restituição daquilo que se corrompeu, daquilo que se perdeu. É como se o clamor da proporção e daquela mentalidade recíproca, sufocado pelo valor da mercadoria ou do valor material, buscasse meios de restaurar a unidade do mundo camponês, corrompido pelas aspirações burguesas, e fazendo-o, apelasse não exclusivamente para um novo acúmulo de bens e mercadorias, mas para as compensações idílicas da vida campesina. Ou seja, muito dessas revoltas em âmbito social que decorre desta estrutura camponesa, deste resíduo arcaico, surge, portanto, como um esforço de reabilitação daquilo que se corrompeu. Ou seja, não é uma necessidade de ingresso numa vida metropolitana, mas sim os anseios idílicos e nostálgicos daquela vida campesina. No começo do século XX, alguns intelectuais, em especial os marxistas, se empenharam em redimensionar de que modo os camponeses poderiam ser inseridos no processo de produção industrial. Haja vista a tese do marxista polonês Julian Marszalewski, de Nome da Questão Agrária e a Revolução Mundial de 1920, tese, inclusive, defendida entusiasticamente por Lenin como um documento que continha os princípios teóricos do Programa Agrário da Terceira Internacional. Para além do que fora dito por Scott, por Marszalewski ou mesmo por Lenin, cabe uma pergunta para uma próxima reflexão, a saber, sem os níveis mais elementares da reciprocidade e sem o seu senso de proporção espontânea, como uma sociedade se sustenta? Seria o valor material o único meio ou o único responsável
por um novo e suplementar senso de proporção histórica? A reflexão continua, todavia.